Bom dia, queridos. Saudade de vocês, viu? A gente vai continuar com as nossas aulas por aqui, por enquanto, né? Mas assim que possível e tudo puder voltar ao normal, a gente vai estar com aquele abraço gostoso, quentinho, igual a Lavo. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre notícia. E eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 31. Vocês vão encontrar um título que diz assim: Não alimente os animais. Lembra que a gente até já falou sobre isso, né? A gente estava falando sobre o circo, né? Não pode dar alimento lá para os animais, alguns maus tratos. E agora, continuando ainda nessa unidade, a gente vai ver sobre isso. Primeiro a gente vai aprender para que serve uma notícia. A gente sabe que a notícia ela serve para trazer alguma informação de fatos que já aconteceram, que estão acontecendo ou que ainda vão acontecer. Ultimamente nós temos ouvido bastante notícias sobre o coronavírus, não é mesmo? E no caso aqui, a notícia que a gente vai ler é essa: ó, contato com humanos adoece os animais. Esse texto ele vai ser encontrado lá na página 31 da apostila de vocês, viu? Eu só coloquei aqui para facilitar a nossa aula. Então, ainda falando sobre a notícia, nós sabemos que a notícia ela pode ser encontrada em vários meios. Em revistas, né? Eu tenho aqui algumas revistas, em jornais, vou mostrar aqui. A gente pode encontrar nos telejornais, que são os que passam na televisão, nos e-mails, né, nos sites, até no próprio WhatsApp, que a gente está ligada e encontra bastante notícias, elas chegam até nós com muita rapidez. E também você pode ver assim alguns cartazes espalhados por aí, notícias que vão trazer informações de como se prevenir, de como se proteger. Mas voltando aqui para o nosso título, contato com humanos adoece animais. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu quero que vocês foquem em algumas partes do texto. Aqui já temos dizendo que tipo de texto é esse, né? Uma notícia. Aqui a gente tem o título do texto. Algumas notícias elas vão trazer dois títulos. Embaixo dessa vem aquela letrinha pequena, que é o segundo título, que ele pode ser chamado de opcional ou auxiliar. Colocam ou não. Aqui no jornal, eu peguei aqui eu tenho um título e eu tenho o segundo título, que é o auxiliar. Mas na nossa, que é a que vai estar aí no livro de vocês, não tem. Só tem o primeiro título, que é o título principal. Outra coisa, a gente tem que entender a questão dos parágrafos. A gente sabe que todo parágrafo ele vai começar longe da margem, com letra maiúscula, vai até o final, aí volta. Quando ele tiver um pontinho que for para outra linha, lembra quando a tia tá ditando um texto que eu falo, parágrafo, aí, que é isso, tia? Longe da linha, com letra maiúscula. Lembra que eu falo isso? Pois é, toda vez que isso acontecer em um texto e, inclusive, na notícia, vocês vão ter parágrafos. Então, nesse texto aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, né? E aqui nesses parágrafos, eles vão ter algumas informações, eles estão divididos. Nós vamos ter as informações principais, que é chamado de slide, no primeiro parágrafo, certo? Ele vai trazer o que aconteceu, com quem aconteceu, como, onde, quando, o porquê está acontecendo, algumas dessas informações elas vão estar no primeiro parágrafo, que é o slide. E a partir dele, no segundo, nos demais parágrafos, nós teremos o corpo da notícia, que são os detalhes. Mais informações, vai estar falando um pouco mais detalhado. E o veículo em que a notícia foi transmitida, nesse caso, para mim, foi num cartaz, mas poderia ser num jornal, poderia ser numa revista, poderia ser num site, ou no telejornal, ou na rádio. Então, o veículo em que a notícia foi transmitida, nesse caso aqui,
Para nós, se vocês observarem aqui, é um trechinho de um jornal, né? Tá no cartaz para facilitar, mas é um trechinho de jornal. Que jornal é esse? Aí lá no final do texto a gente vai ter o jornal, o local em que ele foi produzido e a data. Então a gente tem, ó, Gazeta do Povo, é o título do jornal. Esse aqui, vou fazer a merchandising aqui, Folha Universal. Se esse tivesse num jornal como esse, aqui estaria o quê? Gazeta do Povo, entendeu? Que é a editora do jornal. Qual a cidade que ele foi produzido? Em Curitiba. E no dia 31 de março de 2002. Então aqui nós temos todas essas informações no finalzinho do texto. O nome do jornal, a cidade e a data em que ele foi produzido. Quando ele é no jornal impresso, você também vai ter essas informações aqui, ó. Ano 2020, dia 7 de março de 2020. Folha Universal. Fazendo comercial aqui. A revista também vai ter isso, ó. Maio de 2014, revista Língua, que é o dele aqui, ó, Língua Portuguesa, certo? Então, uma notícia, ela tem que trazer todas essas informações. E aqui no primeiro parágrafo, a gente encontra o que, quando, como, onde, que é chamado de slide, onde traz esses detalhes. Vamos só dar uma lida para vocês entenderem, ó. Macacos sofrendo de gastrite. Quem? Macacos. O que? Sofrendo de gastrite. Coatis obesos e com cáries, saguis morrendo de broncopneumonia. Tudo isso são com quem está acontecendo e o que está acontecendo. Doenças comuns em seres humanos estão atacando os animais. Isso é o que está acontecendo. O que aconteceu? Doenças comuns em seres humanos estão atacando os animais. Onde? Animais silvestres no Parque do Ingá, em Maringá. Tá bem aqui o lugar onde isso está acontecendo. Então, esse slide, esse pequeno parágrafo aqui, que é o primeiro, ele vai trazer essas informações e ainda traz o porquê, ó. Tudo por conta de alimentos impróprios oferecidos por visitantes. Lembra que a gente falou naquela última aula sobre alimentar os animais? O Manuel participou, o Vitor, eles estavam comentando bastante sobre isso, que não pode, às vezes você leva seu lanche e lá o animal fica pedindo, ele não sabe que vai fazer mal, mas você sabe, né? Lembram disso? Então essas são as informações dos jornais que vocês precisam, tá? Da notícia, que pode vir em jornais ou revistas, em sites. Nós temos a manchete, que é o primeiro título, que é o principal. Nós temos o slide, que é o primeiro parágrafo. Nos outros parágrafos, nós temos os outros detalhes, que é chamado de corpo da notícia. E aqui a gente tem as informações finais, que é dizendo qual meio que publicou aquela notícia, que no caso aqui foi um jornal, certo? Com essas informações, vocês podem responder as atividades da página 32, 33 e 34. Um grande beijo e até a próxima!